Olá, começa agora o Unitel Entrevista, Eleições Municipais 2024. Eu sou Pedro Almeida e, em conformidade com as leis de acessibilidade, faço agora a minha autodescrição. Sou um homem alto, branco, tenho barba escura e uso óculos. Estou vestindo uma camisa azul e atrás de mim há um cenário com tons azulados. Este programa é uma iniciativa da Universidade de Taubaté e tem o objetivo de aprofundar os temas de interesse da comunidade e que também estão relacionados aos estudos e pesquisas desenvolvidos pelos programas de pós-graduação estricto sensu da Unital, que são eles: Ciências Ambientais, Ecodesenvolvimento e Gestão Ambiental, Ciências da Saúde, Desenvolvimento Humano, Educação, Linguística Aplicada, Gestão, Planejamento e Desenvolvimento Regional e Engenharia Mecânica. Este programa, eu entrevisto o candidato Sérgio Victor, um novo caminho para Taubaté. Em nome da Universidade de Taubaté, agradeço a presença do senhor e peço para que também faça a sua autodescrição, candidato. Obrigado, Pedro. Eu sou o Sérgio Victor, eu sou homem, branco, tenho olho, cabelo e barba castanho, visto uma camisa azul clara e uma calça preta. Em respeito às regras acordadas com as assessorias, as entrevistas com os candidatos possuem as mesmas perguntas e o mesmo tempo de resposta. Nesse sentido, vamos começar então a nossa conversa com a primeira pergunta, candidato. Prezado candidato, se eleito, como pretende estabelecer uma política de desenvolvimento sustentável e serviços ambientais para minimizar os problemas de alagamentos, inundações, escorregamentos de encostas, preservação e conservação das áreas urbanas e rurais? Além disso, qual a sua política, como o senhor pretende implementar as adaptações climáticas para a cidade? O meu sentimento aqui é que Taubaté sempre teve uma Secretaria de Planejamento desorganizada, ou que não teve a devida atenção. Todos esses grandes desafios passam por um bom planejamento e um bom planejamento de longo prazo. A gente viu recentemente investimentos no combate ao alagamento, porém de uma maneira desestruturada. A gente fez um piscinão ali no Três Marias, a prefeitura, o ex-prefeito fez um piscinão ali no Três Marias, mas de um tamanho inadequado. Pouco tempo depois choveu e continuou alagamento em regiões muito próximas ali, justamente porque não foi feito o devido dimensionamento. Então, quando eu falo de planejamento, no combate ao alagamento e enchente especificamente, acabou de ser feito pela prefeitura o plano de macrodrenagem. Então, a melhor maneira de você combater enchente e alagamento é seguindo um bom plano e dando previsibilidade, garantindo recurso para ter um investimento adequado e fazendo as obras de maneira também adequadas, fazendo valer o imposto de cada taubatiano que trabalha e paga os seus boletos em dia e estão cansados de olhar para o céu e quando vê uma nuvem de chuva ficarem preocupados se naquele dia eles vão ter que levantar mercadoria, vão ter que fechar a porta e o tamanho do prejuízo que terão. Dentro desse plano, ele já dá as devidas soluções. Claro que daí uma prefeitura organizada trabalha para captar recursos de fora, para garantir que o investimento esteja devidamente alocado dentro do orçamento próprio, porque não vai ser fácil com a situação financeira da prefeitura. Mas a gente tem problemas graves ali no Três Marias ainda, no Campos Elíseos, na Avenida do Povo, ali na Baronesa e também no centro da cidade, ali na Desembargador, perto do Mercadão. Então, essas soluções a gente vai ter que encontrar e apresentar com previsibilidade para os cidadãos taubatianos. E aí, cuidar do nosso meio ambiente, as causas preventivas que ajudam para garantir que a gente não tem que ficar correndo atrás sempre de obras de drenagem para evitar que a cidade funcione. Perfeito, candidato. Segunda questão, considerando o papel fundamental dos professores na formação cidadã e crítica dos estudantes, quais ações o senhor pretende implementar para valorizar o trabalho dos educadores em Taubaté, especialmente em termos de legislação, condição de trabalho e formação profissional? Legal. Tivemos uma reunião muito bacana, inclusive, com perto de 200 professores da rede municipal alguns dias atrás, e a gente tem demandas diversas, de formação continuada, então, inclusive a Unital tem um papel muito importante para a gente continuar valorizando os nossos servidores, agora, especialmente os da educação, que tem um plano de carreira da rede municipal. A Unital vai ser o nosso braço aliado para essa formação continuada. A gente ouviu uma demanda muito séria sobre saúde mental dos professores. A gente precisa cuidar dos nossos educadores. Não tem educação com os professores doentes. A gente precisa garantir que eles tenham infraestrutura e os recursos adequados para atender os alunos.
Outra demanda muito clara e evidente é o número de alunos por sala de aula, especialmente na educação infantil. Toda vez que eu falo que vou zerar a fila de vaga nas creches aqui em Taubaté, que é um problema antigo, eu sempre ouço dos professores: Sérgio, cuidado, porque eles se sentem ameaçados que a prefeitura vai continuar fazendo o que ela sempre fez, de superlotar salas de aula. Mas não, a gente vai ter que fazer parceria com a iniciativa privada, vai ter que ampliar o número de salas e também a construção de novas creches e creches conveniadas. Reduzir o número de alunos por sala de aula, de acordo com as boas práticas nacionais e internacionais, é urgente, porque isso não só pune o aprendizado dos alunos, mas pune o professor que está ali na frente tentando educar os nossos alunos e jovens. Eu sempre faço questão de falar que a nossa gestão vai ser técnica e baseada nos indicadores. Então, a gente precisa melhorar o aprendizado do aluno. E, para isso, precisa de boa infraestrutura, recursos e o professor motivado, bem valorizado e com as ferramentas adequadas. A gente vai, a cada período mais curto, medir o aprendizado dos alunos com um provão, e assim a gente vai ter mais clareza das dificuldades e altas habilidades dos nossos alunos para tratar com reforço ou com o nosso programa Decolar, para dar ferramenta para os nossos alunos de altas habilidades melhorarem suas condições. Ok. Próxima pergunta, candidato, é em relação ao desenvolvimento e planejamento regional. A Prefeitura tem 2 parcelamentos de débitos com IPMT. Em 2021, um parcelamento em 12 anos e em 2024, em 5 anos. A legislação federal não permite novos parcelamentos e nem reparcelamentos do que já foram feitos. Como prefeito, terá que pagar 2 parcelamentos, a parte patronal e os aportes. Isso será realmente possível? E qual a sua proposta para melhor equilíbrio das contas do IPMT? Olha, a gente tem conversado muito com os servidores e é um receio, claro, de futuro, né? O meu IPMT vai ser pago, a minha aposentadoria, eu posso ficar tranquilo com a minha aposentadoria? A situação que o IPMT se encontra hoje é um reflexo de responsabilidade das gestões anteriores. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma obrigação legal, a gente tem também um estoque de problemas que tem que ser resolvidos e nem todos eles conseguem ser resolvidos de imediato. Então, eu sempre continuo com a minha política de olhar no olho, de ser transparente, e a gente vai fazer tudo o que for possível para reduzir as despesas desnecessárias da prefeitura, acabando com os cabides de emprego e cargos políticos e não técnicos que não prestam serviço para a sociedade, revisando contrato a contrato para encontrar os desperdícios, para encontrar os serviços que a gente não precisa, que foram trazidos de maneira equivocada, e vai ter um esforço muito grande, não só do Sérgio Prefeito, mas de toda a nossa gestão, para que a gente reduza despesas sem punir o servidor. Agora, mesmo assim, não necessariamente a gente vai conseguir arcar com todos esses parcelamentos. Então, de novo, olhando no olho, a gente vai ser muito responsável e vai tentar todas as negociações possíveis para colocar a casa em ordem e pagar o IPMT em dia, pagar a parte patronal e fazer cumprir a lei e a obrigação da prefeitura. Podem ter certeza que do nosso lado terá todo o esforço possível e necessário para esse cumprimento. Agora, não só IPMT, né? A gente discute muito também, em uma demanda antiga dos aposentados, do desconto adicional de 14% que foi incluído. Enquanto deputado, eu votei, fui coautor do projeto que retirava esse desconto dos aposentados estaduais e outros benefícios que os servidores pedem, vale alimentação, vale transporte, tudo isso que envolve recurso, podem ter certeza que a gente vai ser responsável e, a partir do primeiro ano, apresentar para vocês um planejamento de como a gente consegue colocar a casa em dia, melhorar os benefícios e garantir melhores condições para vocês. Candidato, a próxima pergunta é vinculada à saúde. Nos últimos anos, o Hospital Municipal Universitário de Taubaté vem enfrentando problemas quanto ao oferecimento de atendimentos para a população. Alguns serviços ainda continuam paralisados, como clínica cirúrgica, ortopedia e otorrino. Qual será o seu plano de trabalho para o HMUT e como a Universidade de Taubaté fará parte desse planejamento? Olha, o hospital continua universitário, né? Acredito que foi um grande equívoco do ex-prefeito ter feito a municipalização, ele funcionava bem com o governo do estado. É claro que ele precisava de investimentos em infraestrutura, como ainda precisa. Como deputado, destinei bastante recurso para a melhoria da infraestrutura do hospital universitário, que precisa de um olhar muito carinhoso. Foi criado uma nova clínica médica com verba do meu mandato, mas verba do imposto de vocês. Foi criado e está em construção agora, neste momento, em término da obra, a UTI neonatal e ao 5, que é a unidade semi-intensiva. A gente espera que
nenhum bebê e nenhuma mãe precise passar por lá, mas, né, se tiver, tem que estar bem estruturado, com equipamentos novos e adequados. E também a gente aguarda ansiosamente, tem feito um trabalho em conjunto com a Unital, para que chegue logo os 4 milhões de reais para reformar as 2 maternidades, para reformar o pronto-socorro ginecológico e obstétrico e para finalmente reativar o centro obstétrico que está fechado faz mais de 12 anos, fazendo com que as mães tabatianas, são mais de 2.500 partos por ano no hospital universitário, parem de passar por esse filme de terror de ser carregado de um lado para o outro no seu momento mais importante da vida. Agora, o hospital continua universitário, continua no mesmo lugar onde está, a gente vai fazer um esforço para municipalizar, para reestadualizá-lo, mas o taubatiano e a universidade e os alunos não querem saber se ele é estadual ou se ele é municipal. O que eu garanto é uma boa gestão do recurso, fiscalização. A gente vai fazer um trabalho muito grande com tecnologia e redimensionamento da demanda para garantir que os serviços ofertados no hospital universitário estejam de acordo com a demanda da cidade e dando mais agilidade para zerar as filas. Por que a organização social não tem cumprido o plano de trabalho adequado? Porque ela não está recebendo o valor que deveria ser repassado. Então a gente vai pagar em dia e vai garantir boa fiscalização e boa gestão para que o taubatiano seja bem atendido, para que o aluno tenha uma experiência adequada, para que o médico, o professor, o enfermeiro e todos os profissionais tenham o seu ambiente de trabalho saudável e com infraestrutura e recurso adequado. Ok, candidato. Nossa próxima pergunta faz relação também a emprego. De 2010 a 2022, Taubaté perdeu mais de 10 mil empregos. Entre 2023 e 2024, 1.706 vagas foram criadas. Para enfrentar a questão da falta de industrialização, o governo federal criou em 2023 o programa Nova Indústria Brasil, com aporte de 342 bilhões de reais. Qual a avaliação do senhor em relação ao programa Nova Indústria Brasil e, apesar das divergências partidárias, pretende procurar o governo federal para que Taubaté possa participar mais efetivamente do programa? Olha, o que a gente defende partidariamente ou ideologicamente não vai impactar em nada o Sérgio Vitor como prefeito, né? O que a gente vai buscar, e eu tenho falado em toda a campanha, o nosso compromisso é com o taubatiano. Então vamos sim buscar não só os programas, mas recursos no governo estadual, no governo federal, e a gente vai trazer o que for melhor para Taubaté. Taubaté enfrenta um problema grave de desemprego há um tempo, muito também pelo que eu falei no começo da entrevista, pela Secretaria de Planejamento. É ali que é feito o licenciamento, é ali que é feito o pensamento da prefeitura a longo prazo, a discussão das nossas vocações. Então a gente apostou muitos anos na vocação automotiva e aí sempre vivemos muitas crises e sofremos com elas. Hoje a gente tem a oportunidade de repensar a nossa vocação com a vinda da EV Air Mobility, né, o braço da Embraer que vai construir o carro voador, e a gente vai lançar um programa chamado Trilhas do Futuro, da qual a Unital vai ser parceira também, para a gente formar as pessoas para as demandas do mercado de hoje e também do futuro. Quando ela começar a empregar, a gente quer garantir que os engenheiros, cientistas de computação e todos os bons empregos que ela vai gerar fiquem aqui. E a gente vai atrás dos fornecedores dela também para a gente montar o ecossistema da Embraer e de inovação aqui em Taubaté. A gente precisa garantir e regularizar os nossos distritos industriais. Então, muitas indústrias têm ido embora ou não têm vindo para Taubaté porque os nossos distritos industriais não são regularizados, não tem saneamento básico. Isso é patético, isso é inacreditável que a gente está em 2024 e discutindo falta de infraestrutura tão básica e a gente vai corrigir essa rota. A gente tem um plus, um bônus logístico aqui, que é nosso ponto favorável. A gente vai ser uma cidade que vai formar muito bem os nossos taubatianos para esses empregos e a gente também vai fortalecer o comércio e a construção civil, que gera muito dos empregos em Taubaté, dando mais agilidade na aprovação de projetos e obras e consequentemente, gerando mais emprego e dando salto de desenvolvimento que a cidade tanto precisa. Candidato, ainda relacionado um pouco com o mercado de trabalho, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e falar que durante a pandemia e depois dela, principalmente, a cidade apresentou um aumento nos índices de pobreza, com muitas pessoas sem trabalhos, pedindo esmolas e até mesmo vendendo coisas nos faróis. Além disso, no levantamento do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras, que tem entre os responsáveis o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Cidades Sustentáveis, Taubaté apresentou um nível considerado muito baixo no quesito ODS 2, referente à erradicação da fome. Prezado candidato, quais são as suas estratégias em relação a essa questão? Bom, vamos lá. Primeiro, começando pelas pessoas em situação de rua, que aumentou significativamente o número aqui em Taubaté.
Desculpa, pessoal. Segundo o último levantamento, numa reportagem pública, eram mais de 400 pessoas. Isso é um número alarmante, mas se vê na rua que é maior do que isso. E a gente vai atuar com a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Saúde e Segurança Pública em conjunto, também trazendo as entidades não governamentais e religiosas que têm trabalhado numa questão mais humanitária e também o Ministério Público para ajudar a gente nessa missão. Para cada problema, uma solução diferente, né? Ali a gente tem pessoas em situação de rua que estão mais prontas para a saída. Ali a gente precisa de acolhimento, apoio profissionalizante, apoio para reingressar no mercado de trabalho, mas boa parte dessas pessoas estão com um problema de saúde mental ou são usuários de drogas, viciados em drogas. Então a gente precisa garantir que a gente tenha a destinação adequada para o resgate humanitário dessas pessoas e garantir a devida destinação. Tem pessoas que vêm de fora, né? E que a gente tem recebido muitas denúncias e já comprovadas de que cidades vizinhas têm tido também a desumanidade de destinar pessoas em situação de rua para cá, para Taubaté. Então, por isso também o Ministério Público, para a gente conseguir garantir que isso não aconteça. Dando continuidade, né? Como que você trata o morador de rua? Para cada um a solução, mas os nossos abrigos precisam de melhor infraestrutura, os nossos profissionais precisam de mais ferramentas, porque esse é um trabalho que vai exigir tempo, técnica e prioridade. Além disso, aqui na cidade se tem vários programas de assistência social. A gente precisa unificar, tem o que o Fundo Social faz, o que a Secretaria de Desenvolvimento Social faz, com os programas do Estado, com os programas do governo federal, para a gente garantir que quem realmente precisa esteja recebendo a ajuda adequada e tenha uma rede de proteção para conseguir se levantar. Candidato, nossa próxima pergunta é em relação às fundações. A FUNCABS tem um convênio com a Prefeitura para o apoio ao desenvolvimento da educação integral infantil e fundamental nas escolas municipais. O Poder Executivo não tem feito o repasse integral à FUNCABS. Quais os planos para a continuidade do convênio com a Fundação e dos mais de 2.400 funcionários que servem a educação municipal? E ainda, quais as alternativas para a regularização dos mais de 14 milhões em aberto? Veja, quantos problemas a gente discute em Taubaté que são ligados a recurso. Por isso que eu falo sempre sobre responsabilidade fiscal. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Se você gasta mal o dinheiro do pagador de imposto, o dinheiro do contribuinte, não sobra dinheiro e falta pagamento para a organização social de saúde e o hospital fica sempre fechado. Ou fica uma dívida desse tamanho para uma fundação que cuida dos nossos alunos em tempo integral. E outra, mesmo estando em dívida, a gente sabe que o salário pago para os nossos oficineiros, para os funcionários da FUNCABS, é muito abaixo da média. Isso causa um grande problema para o sistema educacional, que é a rotatividade dos funcionários. Sem essa permanência, sem essa previsibilidade, as escolas sofrem muito e os alunos também. Então, a gente não consegue garantir um ensino de qualidade. A gente vai fazer uma revisão da matriz curricular, do plano de trabalho da FUNCABS, porque ela pode ser muito melhor aproveitada para melhorar o aprendizado dos nossos alunos, para melhorar as nossas oficinas e as nossas ferramentas vocacionais. Então, a gente vai precisar muito da FUNCABS para o nosso ensino integral. Para isso, a gente vai precisar repensar a política salarial. Agora, volto a dizer, a gente vai colocar a casa em ordem, educação, saúde e segurança, que são os 3 principais funções de qualquer entidade pública, da prefeitura, governo do estado ou governo federal, serão nossas prioridades. Então, reduzindo e tirando desperdício em outras áreas, acabando com o cabide de emprego, trazendo gente boa, tendo um escritório de projetos para captar recursos fora, em qualquer governo ou fundos de investimento, tenho certeza que a gente vai colocar a casa em ordem, vai conseguir colocar os investimentos e vai fazer a FUNCABS ser a nossa grande parceira com resultado comprovado de melhoria do aprendizado do aluno e também para a nossa inclusão, já que a FUNCABS também tem esse papel. Ok. Candidato, a cada 4 anos, a Unital realiza o processo eleitoral para a escolha de reitor, reitora, vice-reitor e vice-reitora, que envolve consulta pública, votação pelos conselhos e, por fim, o envio de uma lista tríplice ao prefeito. O senhor pretende respeitar o candidato, a candidata mais votada pela comunidade acadêmica em todas as instâncias ou escolherá um dos 3 nomes da lista tríplice com base em sua própria avaliação? Olha, confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas se existe uma regra de lista tríplice é porque
o prefeito tem a possibilidade de escolher entre os três, né? No sistema de votação da Unital não tem essa paridade, então, tendo a lista tríplice, será escolhido um dos 3 nomes escolhidos para a definição do prefeito. O senhor quer fazer uso ainda do seu 1 minuto e meio? Não? Ok. Próxima e caminhando para a última pergunta, candidato. A pesquisa do Instituto Semesp aponta que pode ocorrer um apagão na educação do Brasil pela falta de professores na educação básica. Como a cidade, em parceria com a Unital, pode estimular a formação de novos professores para a cidade e região? E ainda, sendo eleito, o senhor pretende agir com relação ao CIMUB, importante mecanismo de acesso ao ensino superior que se encontra com pagamentos também atrasados? Eu entendo essa preocupação com o apagão, né? Porque a carreira do professor no Brasil nunca foi valorizada, né? E naturalmente tem cada vez menos interesse de se entrar nessa área. E a gente precisa virar essa chave. Como que a gente vai garantir que o nosso professor, que é o profissional que garante o nosso aprendizado, a nossa evolução, seja uma carreira valorizada e admirada e que brilhe os olhos dos nossos alunos de querer ser professor um dia. Então, enquanto prefeito, a gente vai tentar virar essa chave. É claro que tem várias limitações orçamentárias, como a gente tem discutido, mais uma dívida aqui, mas a gente vai fazer de tudo para ser um ambiente saudável, com as ferramentas adequadas, com infraestrutura adequada, um professor dentro de sala de aula sem assédio moral, com ouvidoria também para conseguir se conectar, com maior participação dos professores nas tomadas de decisão, com diretores de escola escolhidos de forma técnica e com autonomia e liberdade para poder trabalhar. Então, a gente vai definir as principais metas depois do diagnóstico por unidade escolar e trabalhar incansavelmente para a gente garantir que tem esse ambiente saudável e que a gente consiga dar melhores condições salariais, inclusive, para os nossos professores e profissionais da educação. Essa é uma mudança cultural, né? Não é uma briga de uma prefeitura, tem que ser uma briga de sociedade, tem que ser uma briga do país inteiro para a gente virar essa chave. E para formar bons profissionais, a gente vai precisar de boas universidades. Então, assim que eu vejo a Unital, como eu tenho falado sempre, vai ser uma grande parceira não só para a formação de novos profissionais, mas para a formação continuada dos nossos profissionais. Agora que teve o plano de carreira do magistério aprovado, tem lá também os incentivos para graduação, pós-graduação, doutorado, então a Unital deve ser nossa aliada nessa linha. E volto a dizer, sobre o CIMUB ou sobre qualquer outro item que diz respeito à dívida, a gente vai ser muito responsável com o dinheiro para poder colocar a casa em ordem. O Sistema Municipal de Bolsas de Estudo é muito importante para a gente garantir oportunidade para quem mais precisa. Candidato, essas foram as principais perguntas e o senhor pode ter observado que reflete justamente a proposta da Unital nesse seu tripé de ensino, pesquisa e extensão em diálogo constante com as necessidades da comunidade. Sempre essa importância de trazer a discussão também para dentro da universidade, já que daqui saem pesquisas que direcionam as políticas públicas. Nesses últimos minutos, gostaria de ceder mais 2 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Legal. Primeiro, eu queria reforçar, não só para os alunos da Unital, para os profissionais, para toda a diretoria, o meu compromisso com os taubatianos. Para mim, em Taubaté, o nosso problema é político. É uma responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, com políticas que pensam no próprio umbigo e não na cidade, com políticas que não são planejadas para durarem ao longo do tempo, para durarem apenas um mandato. E isso fez com que Taubaté chegasse onde chegou hoje, com dívidas em diversos setores importantes, com a desconfiança da iniciativa privada, com o distanciamento do taubatiano e também com os nossos parceiros e servidores desconfiados se vão ter sua aposentadoria, se vão ter benefícios, se vão ser valorizados. Eu estou aqui para a gente mudar a história de Taubaté, para a gente virar essa chave, para a gente colocar a política em segundo plano e para a gente colocar a cidade à frente, para a gente colocar pessoas certas no lugar certo e olhando no olho, falando a verdade de maneira transparente, porque é loucura a gente achar que vai ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas escolhas. Queria reafirmar aqui meu compromisso com vocês, pedir no dia 27 de outubro o seu voto, garantir também para vocês, alunos da Unital, e especificamente agora para a comunidade da Unital, que vocês serão nossos grandes parceiros para planejar a cidade agora e a cidade do futuro, para os nossos programas de inovação, para o nosso ensino integral e reafirmar aqui, é possível sim construir um novo caminho para Taubaté, mas a gente vai precisar tomar algumas decisões diferentes. Eu estou aqui preparado, com a experiência do bem,
para a gente liderar essa cidade, para tornar Taubaté uma cidade segura, moderna, admirada e cheia de oportunidades para todos. Novamente, peço o seu voto dia 27 de outubro, é 30. Obrigado, candidato. Termina agora a Unital Entrevista Eleições Municipais 2024. Agradecemos a sua audiência e desejamos um voto consciente no dia 27 de outubro. Obrigado.